Boa noite, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Alan Ferreira. Eu gostaria de nesta noite estar trazendo uma palavra para os irmãos que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo 57 ao 62. A palavra se inicia assim: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar sua cabeça. E disse a outro: Segue-me. E ele diz: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. E disse-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os mortos. Vai tu e anuncia o reino de Deus. E disse-lhe também outro: Senhor, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir dos da minha casa. E disse-lhe Jesus: Ninguém que lança mão do arado é apto para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui é um texto, irmãos, a qual nós podemos absorver bastante conhecimento. E a própria Escritura nos fala que nós temos que examinar. No livro de João, capítulo 5, versículo 39, a palavra do Senhor diz: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E aqui, irmãos, no início nós já vemos um homem que queria seguir ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aqui, quando ele fala: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus já estava destacando para aquele homem que ia ter dificuldade, ia haver tribulação, ia haver perseguição. Porque quando o Senhor Jesus aqui, mesmo que ele não está falando com essas palavras, mas a sua Bíblia testifica sobre essas palavras que eu acabei de falar, mas ele está falando que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Aqui eu entendo, irmãos, que para seguir ao Senhor Jesus vai ter dificuldade, vai passar por aflição, vai passar por perseguição, muitas vezes vai até chorar. Mas também, irmãos, o Senhor Jesus ele nos ajuda a passar por todas essas dificuldades. Mas isso não quer dizer que nós não passaremos por nenhuma dificuldade. E quando a gente olha muitas vezes para o Evangelho que é pregado, e quando nós examinamos as Escrituras, nós começamos a ver algumas coisas diferentes. E muitas vezes a gente pode até ouvir assim que Deus ele vai te dar casa, Deus ele vai te dar carro, Deus ele vai te dar prosperidade financeira, Deus ele vai te dar um casamento perfeito, Deus ele não vai deixar você adoecer. Mas quando eu olho para o Senhor Jesus falando essas palavras, que o próprio Filho do Homem ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, eu começo a entender, irmãos, Deus ele pode te dar todas essas coisas que eu acabei de te falar, mas o principal propósito do Senhor Jesus não é esse. Não é fazer com que o pobre seja rico, com que aquele que anda de bicicleta passe a andar de carro. Mas o principal propósito do Senhor Jesus é, em meio a todas essas dificuldades, ele ainda te oferecer salvação. Porque quando o Filho do Homem desceu nessa terra aqui, ele veio enviado pelo seu Pai, ele morreu. O sacrifício que foi oferecido na cruz do Calvário foi para que os nossos pecados fossem perdoados. Irmãos, e para servir ao Senhor Jesus e segui-lo, nós vemos aqui mais dois discípulos, dois possíveis discípulos. Um diz que ia enterrar o seu pai, deixa primeiro enterrar o seu pai. O Senhor Jesus disse: primeiro vai e anuncia o reino de Deus. Deixa os mortos sepultar os mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Não é que o Senhor Jesus estava dizendo que aquele discípulo, ou você, tem que abandonar a sua esposa, seus filhos, abandonar a sua casa. Não. Mas o Senhor Jesus aqui, com essas palavras, ele estava apenas dizendo que quem tem que ocupar o primeiro lugar no teu coração, o primeiro lugar na tua vida, é Deus, é Jesus. Ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas. E no versículo 62 aqui, quando ele responde aquele terceiro possível discípulo, ele diz: ninguém que lança mão do arado
e olha para trás é apto para o reino de Deus. Naquela época não existia todos esses maquinários que existem hoje, essas máquinas agrícolas. E quando ali eles estavam ali, trabalhando ali no campo, 2 bois ou 2 jumentos puxavam ali e eram colocados 2 jugos para guiar aqueles 2 animais, e ali ia uma espécie de ferramenta ali de madeira, e aquela ferramenta ela ia cavando ali o arado, ia fazendo aquela marca onde ia sendo feita a plantação. E caso aquele homem que estivesse ali manuseando aquela máquina, ali aquela ferramenta para arar o campo, se ele lançasse ela, ou se ele descuidasse ou olhasse para trás, aquele campo, aquele arado, ele ia sair. Ele não ia ficar perfeito. Ele ia sair ali daquela marca que ele estava com seu objetivo de terminar aquele arado. E desta mesma forma o Senhor fez essa comparação. Ninguém que lança mão do arado é apto para o reino de Deus e olha para trás. Eu começo a entender também, irmãos, que quando nós estamos, e em nome do Senhor Jesus estaremos na obra do Senhor até o dia que Ele vir nos buscar, ou no dia que Ele nos tomar para si, nós vamos estar na obra do Senhor, fazendo a obra. E se decorrendo desse tempo, se aquele homem, ele começasse a olhar para os lados, que estivesse trabalhando ali no arado, aquele serviço ia sair imperfeito. Dessa mesma maneira somos nós, irmãos. Se na nossa vida, no nosso propósito, que é servir e seguir ao Senhor Jesus, nós começarmos a olhar para os lados, começarmos a olhar para as dificuldades, começar a olhar para as perseguições, para as calúnias, nós não conseguiremos servir ao Senhor com aptidão. E isso, irmãos, muitas vezes faz com que muitos lancem fora mão do arado. Muitas vezes, quando muitos oram e não recebem aquilo que está tanto pedindo para Deus, muitos se frustram. Muitos, quando não acontece aquilo que muitos falaram para ele, quando não vem aquela bênção financeira, quando não vem aquela prosperidade financeira, quando o casamento perfeito demora a acontecer ou não acontece, aí muitos começam a se frustrar. Mas sabe por quê? Porque não examina as Escrituras. É necessário nós examinarmos as Escrituras e saber que se o Filho do Homem, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, muitas vezes na nossa vida vamos passar por dificuldades também, vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações, mas o Senhor Jesus estará conosco em todas essas lutas, em todas essas tribulações. Mas isso não significa que se eu seguir ao Senhor Jesus, todas as lutas da minha vida acabaram. Todas as minhas enfermidades, todas as suas enfermidades vão se acabar. A paz do mundo agora vai reinar porque eu estou servindo ao Senhor Jesus. Não. O Senhor Jesus diz: neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele mesmo disse, testificou que ia ter e vai ter. Irmãos, se o Senhor Jesus, Ele fazer as nossas petições ou atender às nossas orações, Ele vai continuar sendo Deus. E se Ele não fazer as nossas petições, Ele também vai continuar sendo Deus. Irmãos, é necessário que nós continuemos com a mão no arado. Não olhe para os lados, não olhe para trás, não lance mão do arado, não lance mão da obra do Senhor, mas continue olhando para o teu alvo, que é o Senhor Jesus. E o principal propósito do Senhor Jesus, quando Ele veio aqui nesta terra, foi nos oferecer salvação. E à medida que nós seguimos ao Senhor Jesus, Ele mesmo diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir após mim, vinha após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho, ele tem renúncia, o Evangelho, ele tem santificação. Irmãos, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação que está falando? Santificação aqui, irmãos, não está querendo dizer acerca de santo, de pedra, barro, sem querer ofender ninguém.
Mas aqui santificação está dizendo acerca de separação. Quando fala os santos de Coríntios, os santos de Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, ele está dizendo muitas vezes também aos separados de Coríntios, em outras traduções, aos separados de Efésios. Santificação significa separação. Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E muitas vezes nós temos que deixar o Senhor nos lavar, nos purificar e aceitar que nós temos que passar pelas correções e pelas disciplinas que o Senhor Jesus ele tem para nós. Irmãos, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 ao 3, a palavra diz: e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. O que o profeta está querendo dizer, irmão, com essa palavra? O que nos distancia, o que distanciava o povo de Deus era a iniquidade, era o pecado. Mas à medida que nós tiramos o pecado da nossa vida, à medida que nós nos arrependemos do nosso pecado, não há mais divisão. Assim nós podemos ter contato com o Senhor Jesus. Assim as nossas orações podem chegar no Senhor Jesus. O principal propósito do Senhor Jesus, quando ele pisou nesta terra, quando ele cumpriu ali o seu ministério, quando ele morre na cruz do Calvário, o sacrifício da cruz, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, foi para que nós possamos alcançar a salvação, foi para que nós possamos alcançar a graça do Senhor Jesus. No livro de Lucas, no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 12, o Senhor Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. No versículo de número 13 ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele também diz uma palavra: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele nos amou, irmãos. Ele nos amou primeiro. É necessário, irmãos, que nós continuemos com a mão no arado. É necessário que nós não olhemos para os lados. É necessário saber que a dificuldade vai vir, a perseguição, a calúnia, a enfermidade. Mas isso nunca pode impedir de nós continuarmos servindo o nosso Deus. Que essa palavra possa servir de fortalecimento e edificação da sua vida. A paz do Senhor.